Ok, pessoal, vamos então começar a nossa aula. Eu lembro que essa aula está sendo gravada, então vocês podem assistir ela depois, tá? Eu vou disponibilizar ela lá para vocês no YouTube, tá? Ok? Tá ok, professor. No caso, Oh, você vai postar lá no Ava também, né? O link no oi? YouTube. O link do YouTube você vai Isso, eu vou postar lá postar no no Ava. Ava um link. Beleza. Isso mesmo, tá? Eu vou colocar a aula no YouTube e depois eu vou postar um link no Ava para vocês assistirem, tá? Aí, obviamente, isso demora um pouquinho, não vai estar hoje ainda, tá? Mas antes do final de semana já vai estar lá, tá? Amanhã provavelmente já está o link disponível para vocês, tá? Beleza, professor. Ok. Então, vamos lá. Vocês conseguem visualizar o slide? Sim, professor, conseguimos. Então, estou conseguindo, ok. Então, sejam aí todos muito bem-vindos. Essa matéria é proteção de sistemas de potência, tá? Eu sou o professor Luciano Mauro Arley Sup. Eu acho, pelo que eu vi, eu acho que vocês são alunos que ainda não cursaram nenhuma matéria comigo, não, né? Eu Ou já. alguém já tinha cursado? Ah, o Paulo. Ah, tá, Paulo. Fizemos cálculo com você. É cálculo numérico. Ah, tá, sim, cálculo numérico. Antônio também, Antônio eu tô lembrado agora, sim. O Paulo também tô Isso, cálculo lembrado, numérico. sim. Acho que foi no primeiro ano que o senhor entrou na faculdade, eu acho. Sim, exatamente. Aham. Então tá bom. Então você já me conhece, tá? Então eu me apresentar nessa aula, né? Eu sou minha graduação é em engenharia eletrônica, né? Da UNAM, na Argentina. Eu graduei lá na Argentina. Mestrado eu fiz na UniOeste, na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, aqui no Brasil. E posteriormente fiz meu doutorado aqui na UNB, tá? Bom, no referente à disciplina, vamos abordar todas as questões, né, nessa disciplina acerca de proteção do sistema elétrico de potência, tá? Então são muitas questões, configurações de relés, todos os equipamentos de proteção, tá? Então, o sistema elétrico como um todo, né, a gente vai ver todas as partes do sistema elétrico e que tipo de dispositivo de proteção a gente usa em cada parte, né? Que tipo de dispositivo a gente utiliza para proteger uma linha de transmissão, o que a gente usa para proteger um gerador, o que a gente usa para proteger um transformador, tá? Então, são muitos aspectos interessantes, tá? Vamos ver, o pessoal ainda está entrando. Cada setor então, do sistema elétrico, a gente tem um planejamento de como fazer a proteção desses setores, tá? Na distribuição tem uma determinada forma de proteger a transmissão, outros geradores, máquinas de outra forma, tá? Então, tudo isso aí a gente vai estudar. É uma coisa muito interessante, tá? Como funcionam, como coordenar todos esses aparelhos, tá? Como fazer a coordenação entre eles e uma correta operação entre eles, tá? E também a gente fala assim, né, o sistema elétrico falha e a gente tem o sistema de proteção. Porém, o sistema de proteção também falha, né? E aí o que a gente tem que fazer quando o sistema de proteção falha? A gente ainda tem que proteger até mesmo o próprio sistema de proteção, tá? Então, a gente tem 4 unidades que a gente vai abordar, né? Uma introdução à proteção dos sistemas elétricos. A gente vai ver os diferentes equipamentos, né, que são os TCs e os TPs, principalmente os transformadores de corrente
e transformadores de potencial, que são aí uma parte primária desse sistema de proteção, porque para proteger você tem que medir, né? E para medir, obviamente, você precisa condicionar esse sinal, né? Então, primeiro a questão vem a redução aí das correntes elétricas e os níveis de tensão da linha, né? Porque não são esses níveis que a gente coloca nos aparelhos eletrônicos para medir, mensurar e observar como está sendo o comportamento do sistema elétrico, né? Então, a gente usa esses equipamentos que são os TCs e os TPs, né? Que são a primeira abordagem aí da unidade 1, né? Depois, na unidade 2, a gente tem a proteção de cada segmento, tá? 2.1, a gente tem proteção de transformadores. Então, na unidade 2.1, a gente vai falar toda ela acerca de transformadores, tá? 2.2, proteção de linhas de transmissão. 2.3, proteção de geradores e barramentos, tá? Então, é exclusivo para esses aparelhos, tá? Então, cada unidade aí vamos abordar um deles, tá? Na unidade 3, a gente vai abordar o sistema de distribuição, tá? Que é um setor aí do sistema elétrico, né? Você pode dividir o sistema elétrico em vários setores, e um deles é a distribuição, tá? E aí a gente vai ter equipamento de proteção das redes primárias de distribuição, principais relés empregados na proteção das redes de distribuição primárias, e coordenação da proteção das redes de distribuição primária. Então, é bem a unidade 3 focada para o sistema de distribuição, tá? E a unidade 4, a última unidade, a gente vai observar algumas coisas interessantes que são componentes simétricas, tá? Que a gente vai usar também o teorema de Thevenin, que eu acho que vocês já viram antes em outra disciplina, mas a gente vai usar para esse cálculo de componentes simétricas e curtos-circuitos simétricos e curtos-circuitos assimétricos, tá? Então, se a gente tem um curto-circuito assimétrico, como tratar ele como se fosse um curto-circuito simétrico, né? Usando essas componentes simétricas. Isso a gente vai estudar para... primeiro, a gente começa estudando componentes simétricas justamente para entender as partes da unidade, tá? Isso aqui estou falando geral, assim, não geralzão, do que a gente vai tratar em cada unidade, tá? Então, não se preocupe ainda por entender o que eu estou falando aqui, porque a gente vai abordar cada uma dessas unidades ao longo da disciplina, tá? Quanto à metodologia que a gente vai implementar, bom, por enquanto, a gente vai ter as aulas aqui pelo Team, né? Pelo Team, e a gente não sabe ainda quando vamos voltar de forma presencial, tá? Porém, eu quero, o que eu espero, né, estimular a participação ativa de vocês. Então, é provável que vocês vão ter bastante trabalhos, tá? Eu não dou um número gigante de exercício para resolver, mas cada aula eu talvez deixe um exercício, tá? Pelo menos um, para vocês tentar resolver durante aquela semana. E esses exercícios eles valem nota, né? Eles valem cada um pouquinho da nota. E a ideia de fazer isso é ver se ficou claro os principais conceitos dessa aula, né? Então, dou um exercício básico aí, basicão, para vocês resolverem, e isso, vocês me dão um feedback, né? Dependendo de como vocês resolverem, se vocês conseguiram entender ou não. E, claro, eu participo com vocês na solução desses exercícios, tá? A qualquer momento, se eu deixar um exercício na aula de hoje, por exemplo, vocês vão tentar resolver ao longo da semana, e aí vocês vão me questionar na próxima semana, e obviamente eu posso ajudar vocês em tirar dúvidas e aclarar melhor os conceitos, de tal forma que isso fique bem segmentado, esses conceitos que a gente aprendeu em cada aula, tá? A ideia não é colocar uma lista gigante de exercícios, mas sim um ou dois exercícios bem conceituais, né? Então, para fixar os conceitos, tá? E, claro, isso facilita bastante, vocês vão fazendo esses exercícios na hora de fazer as avaliações.
que, dito seja este passo, eles vamos seguir praticamente o mesmo modelo que vinham sendo implementados no ano passado, tá? Não mudou nada, ou praticamente nada, nessas questões da avaliação, né? O que talvez mudou mudou um pouco aqueles exercícios, atividades transversais e aquilo que vocês faziam no AVA, tá? Desafio nota máxima, isso tem que dar uma lida talvez, mas assim, o critério de pontuação, a soma de pontos nas provas e soma de pontos totais, aí, incluindo os trabalhos que eu vou passando e mais as atividades que vocês vão fazendo no AVA, se mantém o mesmo critério, tá? De qualquer forma, eu coloquei lá no AVA um manual da avaliação continuada. Vocês podem dar uma lida naquele manual. Se tiverem dúvida, eventualmente podem me consultar, tá? Então, também falando da metodologia, a gente os trabalhos que eu vou passando, vocês podem discutir eles em grupo, tá? Não precisa fazer individual. Eu vou colocar ali na plataforma, eu acho que cada um vai ter que fazer uma entrega individual de um trabalho, tá? Porque eu acredito que eu vou disponibilizar eles pelo AVA e vocês vão responder pelo AVA. Então, cada um vai dar uma resposta. Mas não quer dizer que a elaboração do exercício tem que ser individual. Então, vocês estão livres para trocar conhecimento ou fazer em grupos de estudo, que obviamente agora tem que ser online, né? Vocês não vão poder fazer reuniões físicas e presenciais, mas podem fazer reuniões online e trocar conhecimento quanto aos trabalhos, tá? O que vai ser individual serão as avaliações, tá? 2 avaliações são individuais, tá? Mas todo o processo de aprendizado, vocês podem trocar ideia entre vocês. E é muito bom que façam isso, tá? Porque entre os colegas aí, sei que vocês também não são leigos. Talvez algum trabalhe para também já para alguma empresa e tenha algum conhecimento. Então, é sempre importante que vocês tragam esses conhecimentos também nas nossas aulas. A participação de vocês aqui, qualquer momento, quando eu estou dando aula, vocês podem parar, podem perguntar, podem questionar, ou pode até mesmo acrescentar coisas, tá? Acrescentar coisas que vocês já viram, que presenciaram, que leram em livros, que viram no trabalho, enfim, tudo que vocês puderem acrescentar é bem-vindo, tá? Isso enriquece também o conhecimento dos colegas e de todos nós, tá? Tranquilo até aí, pessoal? Todo mundo está me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tudo certo. Sim, professor. Tudo certo. Okay. Tranquilo. Ok. Então tá. Então vocês dão uma olhada depois do AVA, quem quiser ver aqueles critérios de avaliação, tá? Tá um manualzinho lá, mas é o mesmo é praticamente a mesma coisa do semestre passado, tá? Não mudou muita coisa em relação a isso. Já fiquem atentos, porque às vezes eu esqueço até de avisar, tá? Termina a aula e eu nem avisei, mas geralmente eu termino uma aula e logo já eu posto no AVA, posto o vídeo e já posto também um trabalho, um pequeno trabalho. Então fiquem atentos sempre no AVA, tá? Amanhã provavelmente já vai ter um trabalho para vocês da aula que eu vou dar hoje, tá? Não é um trabalho enorme, não. Vai ser um exercício ou 2, tá? Mas, e tranquilo de se fazer, só para ver se vocês já entendem. E é fundamental que vocês entreguem esses trabalhos o antes possível, tá? Aí, quanto antes vocês entregar, antes também eu vou detectar se vocês entenderam ou não o assunto que foi abordado, e antes a gente pode melhorar aí as questões do aprendizado, tá? Então a ideia do trabalho é muito mais ir acompanhando o aprendizado de vocês, tá? Então por isso eu também peço que vocês entreguem rápido esses trabalhos, tá? Que não são muitos. Ok. Quanto alunos, de que semestre vocês são? É bem misturado, né? Calor ou não tem, não, né? Não, acho que não. Acredito que não, essa disciplina é mais para todos são veteranos, né? Então a maioria aqui já cursou antes alguma disciplina comigo, né? Matheus, Antônio, estou lembrando de você, disciplina de cálculo numérico, né? Ok. Então, ficando aproximadamente claro, né, qual será a metodologia, como vamos fazer a avaliação. Isso a gente pode ir discutindo também ao longo do semestre, ao longo das aulas, tá? Quanto vale esse trabalho, quantos pontos vale, podem me questionar isso aí a qualquer momento, tá?
Outra questão. Essas disciplinas agora, vocês perceberam que vocês não estão tendo, ou praticamente não estão tendo disciplinas blend, né? Essas são disciplinas híbridas. A gente tem 3 horas de aula, porém, tem que considerar que a gente está começando hoje, 27 de agosto, tá? Então, a gente já não tem tantos encontros assim. A gente tem um número de encontros reduzidos e vocês vão fazer em parte também com o tutor online essa disciplina, tá? Para ir fazendo alguns exercícios, essa parte de mais prática vocês fazem também com o tutor, tá? Para a gente conseguir concluir todo o conteúdo da disciplina, tá? Essa é a nossa visão, concluir todo o conteúdo, tá? Então, a gente já começa na aula de hoje, vendo também a sessão 1.1 do livro, tá? Que é a primeira sessão. Isso eu já pretendo concluir nessa aula, tá? Jardim, seja bem-vindo. Ok. Então, continuando, vamos entrar já, então, na sessão 1.1, tá? E, bom, um pouquinho antes a gente vai fazer uma revisão, né? Então, essa disciplina, ela trata proteção do sistema elétrico, tá? E o sistema elétrico, ele está formado por vários subsistemas, né? Ou por vários segmentos, tá? A gente tem um segmento que é a geração, um outro que é a transmissão de energia elétrica, a distribuição primária e secundária de energia elétrica, tá? A gente tem o consumo, as unidades consumidoras, temos comércio e temos regulamentação, né? Tudo isso faz parte do sistema elétrico como um todo. E desse sistema elétrico, o que importa mais nessa disciplina são os 3 primeiros setores, que são a geração, transmissão e distribuição, tá? Essa parte do consumo de energia, você está muito mais voltado para a disciplina de instalações elétricas, né? Aqui na proteção do sistema elétrico, a gente trata os 3 primeiros setores, esses que aparecem em verde aqui, tá? Geração, transmissão e distribuição. É basicamente aqui que a gente vai trabalhar, né? Só para focar que a gente vai estar vendo, né? Então, antes da gente começar a falar do dispositivo de proteção, vamos ver brevemente cada um deles, né? Cada um desses setores, brevemente, do que se trata, né? Bom, primeira questão, a transmissão, né? As linhas de transmissão, elas ligam grandes centros de consumo, tá? Essa é o que basicamente se faz, né? São linhas de alta tensão, né? Normalmente são 750 kV, mas podem chegar na ordem até dos megavolts, tá? Então, são linhas de alta tensão, né? E justamente se faz essa alta tensão para reduzir perdas nessa transmissão da energia, tá? Existem linhas de transmissão de corrente alternada e existe também linhas de transmissão em corrente contínua. Tá? Você às vezes pode também retificar sinais, transmitir para outras cidades em corrente contínua, evitando essas perdas indutivas e capacitivas, né? No destino... Oi? Alguém... Antônio? Tudo bem? Alguém quer participar? Pode participar a qualquer momento, tá, pessoal? Pode cortar, pode opinar a qualquer momento. Pode ligar aí o microfone quando quiser, tá? Fiquem à vontade. Então, são linhas, né, então, de alta tensão, né? Normalmente 750 kV, e o que fazem é interligar diferentes pontos de consumo, né? Geralmente grandes cidades, né? Ligam grandes centros de geração com grandes centros de consumo, né? Tá? Então, por exemplo, ligar lá Itaipu com São Paulo, por exemplo, né? Itaipu lá em Foz do Iguaçu, grande geração lá do Rio Paraná, com grande centro de consumo que seria São Paulo, né? Então a gente tem
essas linhas de transmissão, tá? Ok? Sistemas de distribuição, né? Então, depois dessa linha chegar nesses grandes centros de consumo, como as cidades, elas são reduzidas e distribuídas para os diversos pontos de consumo, né? Então, esses seria o sistema de distribuição, tá? Ele também tem diferentes níveis, tá? Normalmente também, aqui no Brasil, é um nível de tensão de aproximadamente 13,8 kV, tá? Então, ele é bem menor do que os 750 kV das linhas de transmissão, né? Caiu para 13,8, tá? Kilovolts. Bom, e quais são os objetivos do sistema de proteção, né? O objetivo é provocar a remoção imediata da operação dos elementos que operam de modo anormal, interferindo na operação do sistema elétrico como um todo, tá? Então, é pegar qualquer equipamento que está funcionando de forma normal e isolar. Isolar uma determinada região que apresentou um comportamento anormal. Então, para isso, eu tenho que medir, eu tenho que fazer medições adequadas, observar, detectar um problema. Se detectar um problema, isolar esse problema, tá? E afetando o menos possível o sistema, né? Se eu isolar uma parte do sistema, se tiver um problema, eu não vou isolar todo o sistema elétrico, eu vou isolar apenas essa região onde está o problema. Reduzir o máximo possível essa zona de isolamento, né? Onde tem problema, para evitar cortes gerais de energia, né, que prejudicam os consumidores. E, obviamente, a função disso é proteger esses equipamentos, né? Proteger equipamentos que estão funcionando de forma incorreta. E também proteger pessoas. Bom, então a gente pode pensar aqui qual seria uma estrutura básica aí de um sistema de proteção e quais dispositivos a representam, tá? Basicamente, grandes módulos. O que a gente tem no sistema de proteção? Disjuntores, fusíveis, né? Chave fusível. Uhum. Isso já é um nível um pouquinho mais detalhado, assim, um grande modo. Tá? Disjuntores, como é que eles funcionam? Alguém tem que acionar esse disjuntor, né? Então, a gente tem disjuntores, esses dispositivos de manobras. A gente tem que ter dispositivo que façam a medição, né? Um dispositivo que mede o sistema elétrico todo o tempo, vai acompanhando. Tem aqueles aparelhos que fazem a medição, que seriam os transformadores, né, que reduzem esses níveis de tensão e colocam eles de uma forma adequada para serem analisadas por outros dispositivos que fazem essa análise, que seriam os relés, e depois dos relés conectados aos disjuntores, tá? Então aqui, nesse slide, tem aí a grandes blocos, os principais blocos aí do sistema de proteção, tá? Primeiro, a gente aparece os transformadores de instrumentação, TPs e TCs, seja transformador de potencial e transformador de corrente, que são dispositivos que me permitem adquirir, fazer uma medição do que está acontecendo no sistema, tá? Isso é o que eu faço com esses blocos, tá? Águas abaixo, eu tenho os relés e o sistema escada, tá? Que eu vou explicar um pouquinho mais a fundo daqui a pouco, tá? O que a gente faz com isso? A gente detecta e toma decisão. Então, a gente faz uma análise daqueles dados que a gente está coletando, tá? Então, os transformadores mediram, os relés, o sistema escada, ele vai olhar, isso está correto ou não? As coisas estão funcionando bem ou não? Tá? Está tudo ok ou não está tudo ok? Tá? E, finalmente, abaixo dos relés, os relés detectaram aí, não, isso aqui não deveria estar assim. As coisas que foram medidas estão erradas, tem um problema aqui. Se o relé detecta um problema, ele tem que acionar o último bloco, que são os disjuntores e fusíveis. Então, tem que isolar, fazer isolamento aí de uma parte do setor, né? Então, esses são os 3 pilares aí do sistema de proteção. Tá? Esse é o bloco fundamental, né? Se você tem que descrever o sistema de proteção a grosso modo, você vai olhar para esses 3 pilares, tá?
primeiro, transformadores. O que ele faz? Captura o sinal, mede, tá? Aquisição e acondicionamento dos sinais de tensão e corrente. Depois, relés. Vamos analisar esses dados medidos. Vamos ver se as coisas estão funcionando bem ou não. E, finalmente, os disjuntores que vão atuar no sistema. Tá? Vão ou não atuar no sistema, né? Dependendo se as coisas estão corretas ou não, né? Dependendo da saída desses relés. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Vamos lá. Então, aqui eu estou basicamente repetindo o mesmo aqui nesse slide. Primeiramente, é necessário mensurar os sinais de corrente e tensão do sistema elétrico. A primeira coisa que a gente vai fazer medir medir, né? Sempre que a gente quer controlar alguma coisa, o primeiro que a gente faz é medir. Tá? Se a gente quer observar se tem problema ou não, a gente tem que passar por essa primeira etapa, que é a medição. Tá? Temos que acompanhar em todo o tempo, né, o que está acontecendo com o sistema elétrico. Por quê? Porque não é possível lidar diretamente com sinais oriundos do sistema de alta tensão. Como eu falei, né, uma linha lá tinha 750 kV, né? Você não pode pensar em colocar isso num dispositivo eletrônico, onde funciona aí com miliamperes, né, ou até picoamperes. Tá? Então, não são esses níveis de tensão que chegam nos relés. Né? Então, por isso, tem que passar ali por essa primeira etapa de transformação e acondicionamento desse sinal. Tá? E depois os relés vão ter lá os conversores analógicos digitais, vão transformar esses sinais em sinais digitais, esses sinais analógicos, e aí recém eles vão analisar e vão tomar alguma decisão, tá? Então, só para frisar aqui, ó, os TCs e TPs, né, que são os transformadores de corrente de potencial, eles têm a função de adquisição, e adquirir o sinal, redução da magnitude, tá? Vamos reduzir essa magnitude para poder colocar no relé, e condicionamento desses sinais. Tá? Isso aqui também é uma etapa que não é somente redução, tá? Não é só reduzir a magnitude. Tá? Tem uma série de questões aí, né? Tem que acondicionar aquele relé. Um relé ele tem uma característica própria, cada relé vai ter características próprias, vai ter níveis de tensão que ele vai receber em seus terminais, né? E você tem que adequar esse sinal a esses níveis de tensão adequados para cada relé em particular. Tá? Então, às vezes, a saída do transformador ele ainda não está condicionado. Tá? Então, você vai ter que ter algum outro circuito entre os transformadores e os relés. Normalmente, o que você vai colocar aí entre eles? Um divisor resistivo, por exemplo, tá? Para reduzir ainda mais a tensão ou acondicionar aquele relé. Tá? Ok. Vamos vendo cada parte. Então, passando então dos TPs e TCs, aqueles transformadores que pegam o sinal da rede, a gente tem o sistema de relés e o sistema escada. Tá? Já vou explicar um pouco do que se trata o sistema escada. Tá? Estamos então nessa parte aqui do meio, ó, essa ligação aqui do meio, entre a medição e entre a atuação, né? São os relés aí. O principal objetivo do relé, né, e do sistema escada é inferir se os sinais oriundos desses transformadores estão correlacionados com potenciais curto-circuito nos elementos do sistema elétrico. Que curto-circuitos, tá? Porque o sistema elétrico falha, ele tem vários tipos de falha, mas as mais comuns, entre esses vários tipos de falha, o mais comum é curto-circuito, tá? Então, basicamente, para ser mais amplo, não é só correlacionar com curtos-circuitos, mas é observar se esses valores medidos estão dentro de uma faixa esperada. Tá? Se é esperado, se isso está bom, está funcionando corretamente ou não. Ou alguma coisa que está falhando. Tá? Se tiver alguma coisa falhando, então precisa atuar. Okay? Precisa atuar de forma precisa, no lugar adequado. Ok.
Bom, nesse mesmo nível a gente tem o que a gente chama de sistema SCADA, né? E os dados, então, oriundos desses relés são tratados e processados por uma ferramenta computacional, denominada, então, supervisório de controle e aquisição de dados, né? Isso que significa, tem uma tradução para o português aí do que é, o que significa literalmente SCADA, tá? Então, você vê que todo o sistema elétrico ele pode ser monitorado em tempo real, tá? O sistema SCADA ele permite você medir, permite você observar o que está acontecendo em diversos setores, tá? Com diferentes painéis que podem aparecer para você com ferramentas computacionais adequadas, tá? Você tem informações de vários setores, de vários instrumentos, e além de você poder medir, você pode fazer atuação, tá? Atuação, você pode atuar por um teclado de um computador, por exemplo, além, é claro, daquela atuação automática que fazem os próprios aparelhos. Mas, diante, por exemplo, de uma necessidade de você fazer uma atuação, desligar algum disjuntor ou acionar algum aparelho, você pode fazer através do sistema SCADA, tá? Então, ele te permite tanto observar em tempo real o que está acontecendo, medir grandezas aí do sistema elétrico, de corrente, medir níveis de tensão, observar a frequência, tá? Temperatura, talvez de algum equipamento, de algum dispositivo. E, além disso, pode atuar. Você pode atuar manualmente através, é claro, desse software e desligar partes do setor, né? Ou desligar algum dispositivo, tirar algum dispositivo de funcionamento, tá? Através disso aí. E é uma supervisão que você faz em tempo real, tá? Então, o que é basicamente o sistema SCADA? São grandes ferramentas computacionais, tá? Você coleta aqueles dados, coleta um monte de dados, e você analisa um grande número de variáveis, tá? Isso é útil tanto para você fazer proteção do sistema elétrico, como para você fazer análises estatísticas das grandezas, de como está aumentando o consumo, fazer comparação periódica, qual foi o consumo de uma determinada região durante um mês, durante um ano, durante os últimos 10 anos, tá? Então, você tem cria grandes bancos de dados com muita informação, você analisa a média, analisa tendências, analisa desvios, faz todo uma análise estatístico, tá? E, com base nisso, você pode também projetar o sistema elétrico, tá? É necessário no nosso setor, tá? O consumo vai aumentando e vamos necessitar de outras fontes de energia. Então, é interessante já pensar para daqui 20 anos construir uma nova hidrelétrica, por exemplo, ou potencializar fontes renováveis. Necessitamos inserir outras fontes no sistema elétrico para atender o consumo. Então, todos esses projetos você pode fazer a partir desses grandes bancos de dados que o sistema SCADA te permite obter, tá? Então, você vê que é algo bastante complexo e bastante amplo, né? São várias questões que dá para fazer aí, né? Além de supervisionar, você pode atuar. Ele não serve só para o sistema de proteção, mas também para você fazer projetos futuros aí no sistema elétrico. O objetivo fundamental do sistema SCADA é solicitar, adquirir e processar dados em tempo real, tá? Porque você pode também fazer solicitação de dados de alguma parte para e vir analisar esses dados, e você pode fazer isso em tempo real, tá? Não tem uma demora em chegar os dados até você, né? Você consegue medir o que está acontecendo em cada momento, em diferentes lugares aí do sistema elétrico, tá? Permite visualizar, arquivar e exercer controle sobre os processos, tá? Então, você pode, além de visualizar, você pode arquivar e criar bancos de dados, como eu falei, né? Que são informações relevantes, tá? Também você pode ver o envelhecimento de alguns equipamentos, tá? Que já tem que ser trocado, a vida útil está expirando, então você já pode ir prevendo isso. Já pode ir prevendo compra de transformadores, né? Ou manutenção desses aparelhos, tá? Você pode fazer todas essas análises, tá? E, obviamente, você pode controlar os processos, você pode atuar sobre o sistema elétrico, tá? Você pode desligar
acionar disjuntores, desligar partes do setor elétrico, tá? Fazer religamento de partes dos setores elétricos, tudo através desse sistema. Então, o sistema SCADA ele é composto por ferramentas de hardware e software. Tá? Então, a gente pode pensar nele como um software multiagente. Por que multiagente? Porque permite várias funções diferentes. Né? Permite, por um lado, uma supervisão em tempo real. Tempo real, eu coloquei aqui no slide real. Vou corrigir aqui. E permite a supervisão em tempo real do sistema elétrico. Permite adotar estratégias de controle, porque você, além de medir, você pode atuar. Permite automatizar processos. Tá? Vários processos que normalmente eram feitos manuais, você pode fazer de forma automática. E você pode manipular dispositivos à distância. Tá? E, obviamente, então é um sistema, é também um sistema de automatização e controle. Tá? Então, além disso, também permite, sendo aqui um pouco redundante, controlar dispositivo de forma remota e atualizar a base de dados do sistema, monitorar alarmas, visualizar os processos, enfim. São muitas utilidades, tá? Então, o número, a quantidade de utilidade depende um pouco da criatividade dos engenheiros, de quem está projetando o sistema SCADA e também de quem está visualizando todas essas informações, né? Você tem um monte de informações, você tem que pensar o que fazer com elas, né? Não. Vantagens desse sistema SCADA: resolver falhas no menor tempo possível, antecipar aos reclamos do usuário, tá? Antes do usuário reclamar, você já sabe o que aconteceu, como você está medindo em tempo real, você sabe em tempo real o que está acontecendo em diversos setores do sistema elétrico, então você já sabe, já se antecipa aos reclamos deles, tá? Você antecipa falhas também, né? Você faz um monitoramento, pode agir antes do sistema falhar como um todo, né? Você já age antes disso, você pode mandar o pessoal de manutenção antes de uma falha ocorrer. Permite, obviamente, medir muitas grandezas, medir corrente, tensão, fator de potência, gerar uma grande base de dados, como eu falei, né? Você vai coletando dados, vai gerando base de dados e, com isso, você toma decisões, tá? Com base em todos esses dados, você pega esses bancos de dados e transforma eles em informações úteis. E também o próprio software tem essas ferramentas, tá? Para você fazer análise estatística, enfim. Pode ser análise estatística diários, semanais, mensais, anuais, por década, enfim, que você pensar, tá? Detectar ingresso de água em regiões subterrâneas, tá? A gente não pensa só, então, em curto-circuito, tem outros tipos de falha do sistema elétrico, né? Tem regiões subterrâneas, você pode detectar qualquer imprevisto que aconteça aí, detectar regiões sem serviço, tá? E redimensionar regiões elétricas. Tá? Você tem, como falei, né? Projetar também o sistema elétrico. Tá? Fazer projetos de curto, médio e longo prazo. Ok. Tudo bem até aí, né? Tudo acompanhando, pessoal? Tranquilo? Perguntas? Tudo ok. Tudo ok. É muita teoria, né? Aí, sim. A gente começa a primeira unidade. Loguinho vocês vão ter que trabalhar na prática. Loguinho vão começar a fazer exercício. Agora a gente está só entendendo as diversas partes aí do sistema elétrico. Então, bom, para todo sistema SCADA funcionar, você precisa colocar sobre o sistema elétrico um sistema de
telecomunicações, tá? Sistema de comunicação. Então, você vê que a engenharia elétrica vai brincar também com essa engenharia de telecomunicações, né? Você vai instalar aparelhos inteligentes, inteligentes no sentido de terem memória de armazenamento de dados, para tratar dados, tá? E esses aparelhos vão ter que trocar informações entre si, que esses aparelhos geralmente são remotos, pode usar antenas, pode usar, fazer uma transmissão de dados via sem fio, ou também, se as regiões são tão remotas, via cabos, tá? Então, você monitora, como o sistema elétrico ele abrange grandes regiões muito remotas, né? Chega aos lugares mais remotos aí do país, então, para você fazer o monitoramento adequado, você tem que ter também esses aparelhos instalados nessas regiões remotas, tá? E aí é útil também a transmissão sem fio, tá? E você tem esses aparelhos chegando numa determinada central, onde que, eles têm que ser analisados e processados para tomar para tomar decisões, né? Toda essa incorporações de tecnologias de telecomunicações, de controle e automação sobre o sistema elétrico, né, incorporar esse tipo de tecnologia é o que está sendo chamado na literatura de smart grid, tá? Ou, traduzido em português, seria sistema elétrico inteligente. Mas inteligente também não é uma boa tradução, então vamos colocar assim, sistema elétrico automatizado, tá? Literalmente seria sistema elétrico inteligente, né, do smart grid. Você já deve ter ouvido falar, né, vou escrever aqui, smart grid. Rede inteligente, sistema elétrico inteligente. Tá? E no que consiste, basicamente, na implementação desse sistema escada. Tá? Você coloca vários controladores, dispositivo de atuação, dispositivo de medição em vários setores, faz eles trocar dados, analisa esses dados e toma decisões. Isso é parte da Smart Grid. Tá? Em todo o sistema, em todos os setores do sistema elétrico, você vai implementando dispositivos de comunicação, tanto na geração, na transmissão, na distribuição, e também nos órgãos de regulamentação, né? Também fazer eles estarem comunicados em tempo real do que está acontecendo. Então, escada implica em aquisição de dados. A aquisição de dados você pode gerar informação, e informação é poder, né? Então, às 10. Ok. Então, a gente viu a grande modos, esse bloco aqui dos transformadores TP e TCs. Vimos agora relés e sistema escada, assim, teoricamente, né? A gente está analisando esses módulos primeiro, a grosso modo, né? Analisando por módulo para depois fazer uma análise mais detalhada, tá? E, por último, a gente tem os disjuntores e fusíveis, tá? O último módulo, tá? A gente vai ter uma unidade somente para tratar de fusíveis, tá? Essa disciplina. Eu acho que é no capítulo 2 tem uma unidade só de fusíveis, então a gente vai chegar lá. Mas vamos entender esse último bloco, o que é feito no último bloco, tá? Bom, então esse último bloco, disjuntores e fusíveis, que são os dispositivos de atuação, tá? Vão ligar ou desligar partes do setor elétrico, né? Então, o seu objetivo é assegurar que cada gerador, transformador de potência, barramento, linha de transmissão, linha de distribuição, etc., né, possam ser completamente desconectados do resto do sistema, uma vez que um dado relé dê o comando para tal desligamento. Tá? Então, TPs e TCs mediram, o relé detectou um funcionamento errado, alguma coisa que não está correta, e ele mandou um comando para os disjuntores para desligar algum equipamento. E os disjuntores o que fazem é desligar esse equipamento. Tá? Basicamente, o objetivo deles é isso.
E é óbvio, mas vale ressaltar, né, que todas essas partes, todos esses módulos do sistema de proteção, TCs, TPs, relés, escadas, disjuntores, eles trabalham em conjunto para minimizar os efeitos de qualquer tipo de falha e maximizar a qualidade do serviço, tá? Então, eles fazem um trabalho aí em conjunto, eles não trabalham separadamente um de outro, né? Obviamente. Eles todos funcionam como um único sistema, tá? Assim como a gente viu os bloquinhos lá do sistema elétrico, geração, distribuição, transmissão de energia, aqui a gente vê os blocos do sistema de proteção, tá? Aquisição de dados, análise de dados e atuação, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Ficou claro esses 3 blocos, assim, a grande modo? Certinho. Certinho? Okay. Quando começar a detalhar, vai ficar melhor. Já vai ficar melhor, né? Bom, vamos lá. Agora vamos analisar, então, tipos de falhas que ocorrem no sistema elétrico. Tá? Que tipos de falha? A gente tem, como fala, principalmente curto-circuitos. Daqui a gente mais se preocupa com curto-circuito, mas a gente pode ter inestabilidade de tensão, tanto subtensão como sobretensão, ou seja, tanto a menos do esperado quanto a mais do esperado, instabilidade de frequência, tá? Tanto para menos, para mais, para harmônicos ou contaminação aí das ondas de energia, sobrecargas e também curtos-circuitos, tá? Então, são esses os principais tipos de falhas, além de outras, né? Às vezes tem falhas até por condições atmosféricas, tem falhas até por vandalismo, roubo de cabo, enfim, são várias questões que a gente se preocupa. Queimada, né? Exatamente, queimadas, tá? Então, são várias questões, né? Mas o enfoque especial, né, dessa disciplina, e geralmente do sistema elétrico, a gente dá um enfoque muito a curto-circuito. Às vezes até a gente usa eles como sinônimo de falha, né? Mas falha é algo maior, né? Algo que abrange outros tipos de falha além do curto-circuito, né? O enfoque, então, aqui é curto-circuito, tá? Pois ele representa a principal falha que acomete o sistema elétrico, tá? A principal delas é curto-circuito. Então, basicamente, o que é um curto-circuito, que é uma perturbação elétrica causada por uma baixíssima impedância entre condutores de um circuito elétrico alimentado por geradores de tensão, né? Resultando em uma corrente extremadamente elevada, ou seja, reduzir a impedância. Normalmente, as cargas, você tem uma linha, por exemplo, diretamente em contato com a Terra, então a única impedância vista é a impedância da linha, né? Então, a gente tem uma corrente elevada, né, que atravessa o gerador, né, e podendo destruí-lo. Tá? Essa corrente elevada é ruim para o gerador e é ruim para várias outras máquinas elétricas que estão conectadas aí nessa linha, né? Um transformador ou qualquer outra máquina que tiver aí. Então, para proteger essas máquinas, a gente tem que atuar o antes possível. E essa é a missão do dispositivo de proteção. Então, você tem que fazer uma correta calibragem de todo aquele sistema para atuar corretamente. Tá? Curto-circuito, a gente podia definir assim, né, em geral, efeito igual a uma causa sobre uma oposição. No caso do curto-circuito, qual é o efeito? Não deu para tapar aqui. Qual seria o efeito de um curto-circuito? Qual é o efeito que a gente quer evitar? Corrente elevada, né? Corrente elevada seria o efeito. Qual é a causa? Por que teve uma corrente elevada? Porque tem um nível de tensão aplicado. Aí a oposição é a impedância da linha, né? A impedância da linha. Então, a oposição baixa oposição, você vai ter um efeito grande, tá? Se a causa for elevada, por exemplo, o nível de tensão elevado, também vai provocar um maior efeito, tá? Quanto mais elevada é a causa, mais elevado é o efeito, e quanto menor for a oposição, maior também será o efeito, tá?
Quanto maior a Lei de Ohm, tensão, isso, lei de Ohm. Lei de Ohm, mas aqui é Essa- uma lei mais geral. Aqui é uma lei Proposição. universal, né? Universalizando aí a lei de Ohm. No sistema elétrico a gente enxerga a lei de Ohm. Aqui também bastante teórico, né? Tipos de curto-circuito. A gente tem curto-circuitos trifásico, bifásico, que seria o curto-circuito bifásico, seria duas fases entre si, tá? Porque normalmente o sistema elétrico ele é trifásico, né? Que eu esqueci de mencionar antes. Normalmente é trifásico, então a gente pode ter aí as três fases em curto-circuito. Seriam três fases de terra, né? O curto-circuito trifásico. Bifásico seria duas fases entre si. A gente pode ter bifásico terra, ou seja, duas fases com a terra. Monofásico, uma fase com a terra, que seria o mais comum. E também por descargas atmosféricas. Tá? Ainda bem o conceitos teóricos, requisitos básicos do sistema de proteção. Aí agora sim já vamos entrando um pouquinho mais detalhados, tá? O que se espera do sistema de proteção, né? O que se espera dele? Quais são os requisitos que ele tem? Tem que ter sensibilidade, a gente espera sensibilidade, ou seja, que seja sensível, que quer dizer que ele consegue detectar uma falta assim que ela ocorrer, tá? Isso ele tem que detectar essa falta. Ele tenha seletividade, ou seja, ele sabe onde atuar, né? Como atuar, qual equipamento desligar, tá? Qual relé tem que ser acionado. Então, ele seleciona esse relé ou esse disjuntor, tá? Ele vai selecionar o disjuntor adequado, vai segmentar adequadamente o sistema elétrico, tá? Não vai desligar tudo, tá? Então, ele tem uma seletividade, tem uma velocidade, ele tem que atuar o antes possível, ou ele tem que atuar durante um tempo determinado, tem que estar temporizado, tá? Se durante um tempo permanecer essa falha, tenho que atuar, então tem uma velocidade que pode ser configurada. Tem a confiabilidade, ele tem que fazer o que a gente espera que ele faça, né? Ele não pode, em momentos, acionar e outros não, né? Não pode travar, tá? Isso pode acontecer. Dito aqui já de passo que esses sistemas, todos esses dispositivos requerem de manutenção, tá? Então, testes devem ser feitos periodicamente, tá? Por exemplo, testes com disjuntores, você não pode colocar um disjuntor, ele está funcionando e Os deixar ele ensaios, né? abandonado. Ensaios, exatamente, você tem que ir lá e testar se ele realmente está funcionando periodicamente, tá? Para que ele seja confiável, para que ele opere quando ele tenha que operar, tá? Disponibilidade e segurança, tá? Que ele esteja disponível em todo momento, né? Não somente operar em alguns momentos do dia, tá? E uma outra questão que é coordenação, e essa eu vou deixar aqui porque eu vou. Aí o restante a gente vai falar muito no restante da aula desse aqui, né? Da coordenação. Tá? Tem que ser coordenados, tá? Se você tem vários relés atuando, eles têm que estar coordenados entre eles, tá? Isso vocês vão entender melhor daqui a pouco. Tá? A coordenação guardem aí para depois. Com os outros requisitos eu não vou entrar tanto em detalhes, mas coordenação sim, tá? Então, uma brincadeira, o sistema elétrico ele pode falhar e a solução é o sistema de proteção. Mas o sistema de proteção também pode falhar, né? Ele pode não atender todos aqueles requisitos e tudo aquilo que a gente espera deles, né? E aí o que a gente faz? Se o sistema de proteção também falhar, né? Então a gente tem que... Corre pra longe, né, professor? Aí fica ruim, aí tem que chamar Hein, o professor? Chapolin, tá? Oi? Aí corre pra longe, né? É, aí chama o super-herói. Só Se sobrou ele sair de também perto. falhar. Isso. Então, para ele não falhar, né, a gente tem que cuidar desse sistema, projetar ele adequadamente e fazer uma manutenção adequada. Tá? Isso é ou pelo menos para diminuir a probabilidade de falhas, né? Porque zerar as falhas é algo quase impossível, né? O que a gente busca é minimizá-las, tá? Que isso sim é possível.
Sensibilidade, então, eu já falei, o sistema de proteção deve ser suficientemente sensível para detectar faltas no menor nível de corrente de curto-circuito possível, assumindo uma condição real de operação. Tá? Viu uma corrente de curto-circuito, eu sou sensível a ela, ele consegue detectá-la facilmente e entender onde é que é curto-circuito, onde é que é, por exemplo, uma condição normal de funcionamento. Isso se espera com sensibilidade, seletividade, atuar sobre os dispositivos de manobras adequados. Professor, Oi. você falando aí sobre o slide anterior, disponibilidade de segurança, a gente relembra muito o que seria a diferença do térmico para o magnético, né, nos disjuntores. Porque no pico inicial você tem um pico de corrente muito alto, porém você tem uma corrente de trabalho. Aí porque eu já peguei umas falhas assim o disjuntor tá com o magnético quebrado. Aí, no primeiro pico de tensão do funcionamento da máquina, ele desarmava, ocasionando uma dúvida aí, né? Você sai caçando curto-circuito, sai caçando sobrecarga. Na verdade, a seletividade está errada. É errado, né? Exatamente. Tá? Então você vê que aí está um exemplo de falha aí do sistema de proteção, né? Que aí o magnético tá estragado. Exatamente. Então, é uma falha aí do magnético estragado. Né? Atuar rápido. O principal objetivo do sistema então, de proteção é tirar de operação o mais rápido possível o elemento do sistema elétrico sob falta. Né? Então, obviamente, atuar rápido para minimizar impacto tanto no suprimento de energia como nos equipamentos elétricos, né, para não danificar esses aparelhos. Então, velocidade, sensibilidade e seletividade são essenciais para garantir que relés disjuntores sejam acionados adequadamente. Né? Mas eu ainda não falei da outra característica que é a coordenação. Né? Vamos lá para coordenação. Tá? E esse é um ponto à parte aqui que eu vou dedicar em uma sessão só para falar de coordenação. Tá? Tem alguém mais entrando? Temos poucos alunos hoje, só 7 até o momento, e está oscilando entre 7 e 8, um sai, outro entra. Então, será que algum colega não pôde entrar? É a internet. Internet? Por quê? Tipo assim, cai, né? Aí cai, o cara perde a conexão, aí ele pede para entrar de novo. Sim. Sim. Isso é verdade. Sim. Tem, por um lado é isso. Isso é oscilação, mas por um lado também está oscilando entre poucos, né? Tem entre 8, 9, não passa disso. Eu acho que tá só com a nossa turma mesmo de 7. É? Uma turma pequena, né? Uhum. Ok. E, então, essa outra característica, né, que a gente vai falar um pouquinho mais é coordenação. Né? Para eles operarem de forma coordenada. E qual é a ideia da coordenação? Tá? Você imagina aqui um pequeno circuito, né, que tem diferentes zonas, tá? Tem uma zona de geração, depois tem barramento. Isso aqui se chama diagrama unifilar, né? Vocês já viram isso antes, né? A gente coloca um único fio, né, para indicar aí o que aparelho tem em cada região, tá? Uma linha de transmissão, tá? A gente não faz o circuito completo, tá? Isso é lado para fazer representação de grandes partes do sistema elétrico, tá? Então, você tem aí o bloco de gerador, tem uma zona 1, uma zona 2, zona 3, assim até a zona 6. Tá? Então, o que é a coordenação? Ela tem por finalidade incorporar atrasos na operação dos dispositivos de proteção, permitindo que certos deles operem antes de outros. Tá? Por exemplo, se dá uma falha aqui nessa linha de transmissão, tá?
Nessa linha aqui que eu marquei aqui com azul, ó. Apareceu aí para vocês o azul? Tem um quadrado azul, mas ele tá lá em cima. Tá, vamos fazer assim, ó. Então tem um pouquinho de atraso na transmissão. Tá, ok. Vamos marcar aqui uma falha com um xizinho aqui de azul. Tá? Vamos supor que deu uma falha, deu um curto-circuito aí nessa linha de transmissão. Não sei se visualizaram agora um xizinho aí na linha. A linha ali na zona 5. Sim. Apareceu Ok. agora. Tá? Apareceu, professor. Tá, então, tudo que tiver para cá vai detectar essa falha, né? Todos esses relés que estão aqui nesses barramentos vão detectar isso aí. Todos esses dispositivos. Tá? Então, Esse D é o relé, o senhor fala? isso. A gente tem ali o D, um banquinho ali de um sistema de proteção, né? Ali inclui ali um bloco de atuação, tá? Você imagina que esse primeiro relé aqui que está perto do gerador viu que lá tem uma falha e pam, desligou. E aí o que acontece? Vai desligar todas as zonas, né? Exatamente, todas as zonas ficaram desenergizadas, isso não era necessário, tá? Você podia ter cortado, isolado somente essa linha, tá? Você podia ter abrido aqui esses relés aqui, abrido aqui e visto isso aqui, interrompido aqui o sistema, né? Mas então, como a gente faz isso? Tá? Como é que você faz para que esse relé atue antes que esse outro que está aqui? Fazendo a Tá? coordenação. A coordenação, exatamente, que é isso Lá na aqui. SEB teve um caso uma vez Ah, que um trecho do circuito estava com a coordenação de gelo fusível errada, onde um cabo rompeu e o disjuntor não atuou do circuito. O cabo ficou torando lá no chão, faiscando, porque a coordenação estava errada no circuito. O Zelo não rompeu o elo fusível, não atuou nem o disjuntor lá da subestação, não atuou. Aí teve que não atuar atuou. manualmente também, né? Quando alguém Sim. reportou lá na SEB, o cabo faiscando no chão, aí pediu para Só que desligar o circuito. isso pode ser por um erro de coordenação, mas pode ser outra coisa também, hein? Isso pode ser, porque tem uma curiosidade, uma linha em terra Pode enxergar como carga, né? pode ser enxergada como carga, porque às vezes ela cai sobre um material que é isolante, tipo asfalto, por exemplo, e você não enxerga curto-circuito. A corrente é normal, então os relés não vejam curto-circuito. É. Tá? Oi, Às vezes a professor. corrente curto-circuito... Você falando aí, Oi? o Paulo falou sobre o cabo no chão, né? Que enxerga uma corrente, enxerga uma resistência, né? Como se fosse como se fosse carga no circuito. Exatamente. Recentemente a gente foi pegado um problema na baixa de um negócio curioso. Aquele relé de disjuntor diferencial DR, ele é para contra-choque elétrico, não é isso? Sim, o disjuntor Teoricamente, diferencial, né? a função dele é fazer monitoramento da diferença de potencial entre a fase e o neutro, não é isso? Isso, o diferencial, né? Quem tá me escutando aí, por Sim. favor, me corrija se eu estiver errado. Sim, não, é certo, sim. Só que aí é o seguinte, entre a fase e o neutro. Aconteceu do cidadão levar um choque tendo diferencial entre a fase e o neutro, porque ele agarrou nos dois. Ele fez parte do circuito e o Zé não encarou ele como uma diferença de potencial. Exatamente, sim. Mas levou... ele detecta a fuga. Exatamente. Porque a corrente passou por ele e entrou para o outro lado. Então não houve diferente do que entrou e que saiu. Então ele não viu diferença. Agora, ele é o Paulo falou aí, eu lembrei. O cara chegou ele como se fosse uma resistência a mais no circuito. Sim. É brabo, hein? Não. Carga. Ele virou uma carga. Ele virou uma carga, sim. Mas se ele estava com um tênis... Aí que tá o... Pois é, se ele tiver um tênis que isola ele do chão, é pior ainda, né? Porque aí sim que o disjuntor não vê, né? O disjuntor diferencial não vê. Porque o que entrou por um cabo... o que entrou por um é a mesma corrente que saiu para o outro. Passou por dentro do corpo do cara e os mesmos fluxos de elétron, né? E aí não detecta a diferença, né? Então não detecta a diferença. Choque, cara.
Toma choque, pode tomar choque sim, tá? Mas aqui é diferente. Uma linha terra, às vezes, o material na terra é isolante, tá? Então, às vezes, é muito difícil de detectar esse tipo de curto-circuito, tá? Uma linha na outra, às vezes, é bem mais fácil. O dispositivo percebe rapidamente, duas fases tocando, ele percebe rapidamente, tá? Mas esses curtos-circuitos da terra, às vezes, o sistema de proteção não consegue detectar. Não consegue detectar tão facilmente. Você vê faiscando, essa corrente não é tão elevada. Tá? Então, ela está numa corrente parecida uma corrente de carga. Então, ele não detecta isso e aí ele não vai abrir. Tá? Ele não abriu porque... Exatamente, ele não detectou falta. Tá? Então, isso, e é interessante porque isso abre também novos projetos de pesquisa, né? Pesquisas nesse, vendo aí, analisando harmônicos ou fazendo outro tipo de análise para tentar detectar quedas de linha de transmissão com terra é muito interessante, tá? Porque são, assim, um tipo de curto-circuito difícil de ser detectado, tá? Então, isso que o colega falou aí do problema aí da linha ter ido na terra e o relé não desligar, não é problema às vezes do relé, é que, de fato, não tem uma corrente, não chegou uma corrente de curto-circuito. Então, ele não vai desligar, tá? Ele pode ter até uma coordenação bem correta, tá? Ele pode ter uma sensibilidade correta, coordenação correta, mas é simplesmente porque ele não detectou uma corrente falta. Aí daí ele não desligou. Tá? Então, coordenação é isso, né? Você tenta abrir o dispositivo correto, tá? E o outro fica... E aí? E se esses relés que estão aqui na zona 4 falham, esses outros aqui na zona 2 vão atuar, tá? Porque eles falharam, eles não atuaram diante de uma falha, então eles vão atuar. Só que ele tem que esperar um tempinho para atuar, né? Ele tem que dar um tempo. Primeiro, não é minha vez. Quem está na vez é aquele, tá? Da zona 4. Então, se o da zona 4 não atuou, aí sim o da zona 2 tem que atuar, tá? Por isso eu tenho que coordenar esse tempo. Eu tenho que programar esses relés de tal forma que esses daqui atuem primeiro, tá? E depois de um tempo, se esses daqui não atuaram, o da zona 2 sim deve atuar. Deve atuar porque teve, além da falha na linha, teve falha no sistema de proteção aqui na zona 4, então esses relés da zona 2 devem interromper o fornecimento aí. Ok? Ok. Ok. Então, caso o esquema de proteção de uma zona falhe na operação, o esquema da zona adjacente, ou zona de retaguarda, que a gente chama, deve atuar. Obviamente, de um modo temporizado, né, para evitar a propagação da falha. Ele deve sim atuar, mas ele tem que estar corretamente temporizado para atuar quando chegou a hora certa de atuar, né? Agora é minha vez e aí sim tem que abrir o circuito, tá? Bom, aqui tem um gráficozinho aí, vamos tentar entender ele, tá? É um gráfico que a gente tem aqui na horizontal o tempo, tá? E basicamente é isso, é só o tempo que a gente vai analisar, tá? Basicamente é a horizontal o tempo de atuação, tá? Então, ocorreu uma falta aqui no circuito. Corrente maior que durante um curto instante, tá? Então, eu medi uma corrente ICC maior que uma determinada I limiar, tá? Então, esse que ele é de sobrecorrente, ele diz, ó, tem uma corrente maior do que uma limiar. Então, ele espera um tempo de T0 a T1 e foi detectada a falta. Até o momento da falta ocorrer, até os TPs e TC fazerem, digamos, uma medição. Oi, alguém está querendo participar? Antônio? Não, professor, se ligou foi sem querer. Ah, tá, ok. Beleza. Tá. Então, detectada a falta, né? O dispositivo, obviamente, tem um atraso, né? Aí vai ser medido, aí vai passar pelo relé, o relé vai perceber que teve uma falta e vai acionar os disjuntores, passou um tempo até a detecção dessa falta, tá? Depois, você tem detectado, aqui o primeiro tempo, de T0 a T1 para detectar, você tem tempo de atuação dos relés, tá?
Depois do tempo de atuação dos relés, você tem outro tempo de atuação dos disjuntores. Tá? E aqui em T3, aqui em T3, será feita a interrupção da falta, tá? Do relé correspondente, né? Se o primeiro relé da zona correspondente à falta, né, não falhar, aí ele vai interromper. Esse é em T3, tá? O outro você vê que vai esperar um tempo maior, ó. Aqui, em T4, até T4 a gente tem o tempo de espera da zona adjacente, essa zona de retaguarda, para atuar na eliminação da falta. Ou seja, nesse é o caso que não ocorreu na sua zona, ou seja, não ocorreu na atuação dele, tá? Então, ele deve ter... Se o relé vai dizer aí você sim onde é F4, tá? O que se espera é que aqui em T3 a falta já seja isolada, tá? E a zona de retaguarda não tenha que atuar. Porque se a zona de retaguarda está, vários barramentos serão desligados, né? Entre a zona de atuação e a zona que ocorreu a falta, todos esses equipamentos serão desligados, tá? Todos esses barramentos. Bom, para mim fazer uma coordenação do sistema de proteção, eu tenho que fazer uma coordenação dos relés, tá? Quem eu tenho que selecionar adequadamente são os relés. Então, é de suma relevância ressaltar que, em geral, a coordenação da proteção está correlacionada com a coordenação do seu principal dispositivo, o relé, tá? Como se coordena isso? É selecionando o relé adequado para a região adequada, tá? E aqui eu tenho um gráfico aqui da atuação do relé, ou seja, no eixo vertical tem o tempo de atuação dele, tá? No eixo vertical. E no eixo horizontal eu tenho a corrente de curto-circuito normalizada, que eu já vou explicar para vocês o que é, mas ela é proporcional à corrente de curto-circuito, tá? Não é a corrente de curto-circuito, mas é proporcional a ela, tá? Corrente normalizada de curto-circuito. Bom. E, então, no eixo vertical, o tempo de atuação de cada um deles. E você vê que o eixo horizontal é escala logarítmica, tá? Porque você vê que não muda de 1, 2, 3, 4, ele muda em expoentes de 10, ó. 10 a menos 10 a 0, que seria 1, 10 dá 1, 10, né? E 10 ao quadrado, né? Seria 100, tá? Isso, valores de corrente de curto-circuito normalizadas, tá? E aqui, você vê que 10 é um valor baixo, tá? Porque não é a corrente de curto-circuito em si, é um valor proporcional a ela, tá? Chamado normalizado. E aí você tem, entrando ali com 10, você entra em curvas para cada um desses relés, ó. O relé A, o relé B, o relé C, o relé D, tem várias curvas. Qual desses relés atua primeiro aí para uma corrente de curto-circuito de 10? O A. O A, né? O A que tem tempo de atuação, que você lê aqui na horizontal, ó, 0,14, ó. E quem é que é o último em atuar? O D. O D, né? Então, o D tem aqui um tempo de operação de 0,7426, tá? Então, você tem que configurar esses relés, tá? Esse é o principal necessidade Nesse para... gráfico está mostrando que ele atua com 10 amperes, você fala? Não, não é 10 amperes, tá? Por isso que eu falei, ó, é corrente curto-circuito normalizado, isso é adimensional, tá? É um valor proporcional à corrente de curto-circuito, mas não é a corrente de curto-circuito propriamente dita, não está em amperes isso aí não, tá? Porque foi uma divisão de duas correntes, então a unidade de amperes se simplificou. E se não tem dimensão aqui, o eixo vertical está em segundos, mas o horizontal é adimensional, tá? Não tem dimensão nenhuma, tá? É um valor que ele é proporcional à corrente de curto-circuito, tá?
Mas não é. Professor, E normalmente eles veem assim, né? Oi? nessa Então? condição aí, como é que o senhor sabe que o A, porque eu percebi aqui essa linha vermelha, como é que ele vai ser o primeiro a atuar e não essa linha azul aí? Não, porque são curvas para relés diferentes, tá? O A tem essa curva em vermelha. O relé B tem a curva em azul. O relé C tem uma curva que cor é essa? É violeta, né, em espanhol. E o relé D tem essa curva celeste aqui do azul claro aí de cima, tá? Aí, nesse caso, quem atua primeiro é o relé A. Só para a O gente relé A, poder tá? interpretar o Uhum. quadro, né? Legal. Exatamente, exatamente. Então você vai selecionar esse relé A, né? Que vai, se você olhar lá para as zonas, né? Você vai colocar nessa zona 6 relé A, por exemplo, relé B para a zona 4, relé C na zona 2, né? Porque eles têm que ter um tempo de atuação diferente, tá? Primeiramente atua os que estão mais longe ali do gerador, né? Tá? Aí você coordena a atuação, né? Eles levam mais tempo para ação, né? Assim você olha para a curva de cada um dos seus relés. Normalmente, aqui está bonitinho, daqui estão as curvas juntas. Mas geralmente você vai ter que analisar datasheets, né, ou folhas de dados de cada um dos relés por separado. Tá? Cada um deles vai trazer uma dessas curvas. Tá? O relé e vai ter uma curva lá para ele, lá no manual do relé. Ou você procura a folha de dados desse relé na internet e olha essa curva. Tá? E com base nisso, você seleciona esses relés. Tá? Então você diz, menor tempo de atuação, maior tempo, tá? E claro, você olha para uma corrente aqui, entrando com uma corrente normalizada dada, tá? Você pensa numa corrente normalizada dada, tá? Beleza? Já vamos estudar um pouquinho mais isso aqui, tá? A gente está só começando. Portanto, é necessário uma análise cuidadosa isso se chama curva de tempo corrente, né? Desses relés, né? Para fazer a coordenação, a gente tem que analisar essas curvas, tá? Isso que a gente sabe até agora. Para fazer coordenação, tem que analisar a curva, tá? Mas é mais do que isso. A gente entra aqui analisar os primeiros relés, que são os relés de sobrecorrente, tá? São um tipo de relé, chamado relé de sobrecorrente. E nesses relés de sobrecorrente, há duas coisas que você ajusta neles, tá? Você programa neles uma corrente linear e uma alavanca de temporização. Tá? Duas questões. Você tem que olhar. Corrente linear e alavanca de temporização. Essa Duas corrente questões aí linear seria, por exemplo, a corrente nominal do motor, onde o motor trabalha numa determinada corrente, seria isso? Da carga do relé. Linear seria o seguinte, ó. Eu tenho uma corrente normal que está passando para acender uma carga, tá? Se essa corrente começar a aumentar, o que vai acontecer? Vai chegar a um determinado valor, que eu vou dizer, poxa, daqui em diante é falha no sistema. Tá? Se ela aumentar muito, eu estou dizendo é O falha. limiar Então seria tem o um máximo que é admissível. admissível, isso. Isso. Entendi. Seria a fronteira entre o que é O uma condição normal e o normal de anormal, né? funcionamento e o anormal. Exatamente. Para cima da limiar, da corrente limiar, eu digo é um funcionamento anormal. É curto-circuito para cima desse valor. Para baixo desse valor, eu digo não. As coisas estão Anormal. corretas aqui. Tá normal. Tá? Então, limiar quer dizer isso. O limiar é um patamar, né? Um threshold em inglês, né? Um threshold. Que até onde é normal as coisas, tá? Entendi. Bom, mas aqui eu já vim aqui falando exatamente dela, né? Já adiantei um pouquinho o slide. Então, ajuste da corrente limiar. Então, ilimiar é a corrente mínima de excitação do relé, ou seja, claro, porque a partir dali ele diz que é curto-circuito. Então, abaixo dela, o relé não aciona o disjuntor, né? Ele não vai acionar ninguém abaixo dela. Então, o ilimiar é a mínima de excitação do relé, que deve ser maior que a corrente máxima de carregamento da linha. Tá? Tem até um valor máximo, eu digo isso é condição normal de trabalho, e a partir daí eu digo não, isso já não é normal. Tá? Então ali eu tenho esse limiar, né? É a mínima de excitação do relé. Tá? Bom, como eu calculo essa limiar?
tá? Como é que eu obtenho ela? Porque eu vou programar ela no relé, mas como é que eu calculo ela? O procedimento prático no cálculo, né, isso é prático mesmo, isso não tem uma demonstração matemática exatamente por que tem que ser assim, né, mas é uma coisa mais prática, né, que dá certo. Consiste em multiplicar o numerador da relação de transformação do TC pelo coeficiente K limiar, cujo resultado deve ser superior à corrente máxima de carregamento, tá? Então, eu vou olhar duas coisas, um coeficiente, tá? E vou olhar o numerador da relação de transformação do transformador de corrente, tá? Porque eu medi essa corrente para eu medir essa corrente eu precisei de um TC, e esse TC tem uma determinada relação de transformação, tá? Porque ele pega lá da linha e quanto ele reduz. Então eu vou olhar para o numerador e vou multiplicar esse numerador pelo K limiar. Isso a gente já vai ver um exemplo e vai ficar mais claro, tá? Professor, Oi. o João tá pedindo para justificar aí que a internet dele caiu, ele tá tentando retornar a aula. Opa, esquecemos aí do João. Às vezes eu consigo ouvir o barulhinho, mas às vezes não. Desculpa aí, João. Esqueci de você. Esqueci aí, não vi que você estava tentando entrar. Tá? E o Antônio, o celular dele tá descarregando. Ah, tá. Ok. De todas formas, a aula está sendo gravada. Internet ruim aqui, aí. Ah, tá. Então, depois você tenta pegar o link, né? Ela ficou gravada, tá? Então, tá gravado. Depois você pode retomar, rever aí lá no AVA, tá? Vai estar o link. Então, além de ajustar o limiar, tem que fazer também o ajuste da alavanca de temporização, tá? Para determinar o tempo de operação do relé. Tempo de operação, em geral, é colocado em função do tempo e do valor normalizado da corrente máxima de curto-circuito. Então, agora que eu defini aquela I linear, vai ficar claro para vocês o que era aquela I normalizado que estava lá nas curvas, né? Quando eu falei do ICC normalizado, ela é o quê? É a corrente máxima de curto-circuito dividido em linear, tá? Por isso aquilo não era 10 amperes, tá? Porque a corrente máxima de curto-circuito se mede em ampere, o linear também se mede em amperes. Então eles se cancelam entre si, tá? Isso é o que a gente chama de corrente de curto-circuito normalizada. É pegar a corrente de curto-circuito máxima e dividir por I linear, tá? Como é que a gente calcula essa corrente de curto-circuito máxima? Seria o máximo que o cabo suporta? Seria isso? Exatamente. Seria em função da impedância ali do cabo, né? Seria exatamente isso. O máximo que... Não, seria imaginar a impedância do cabo e dependendo do nível de tensão, quanta corrente de curto-circuito estaria passando ali. Suporta, né? No máximo. Exatamente. Ok. E o tempo de operação do relé ele está dado por um fatorzinho K, dividido esse curto-circuito a corrente de curto-circuito normalizada, elevado num exponente alfa, subtraído em 1 e multiplicado pela alavanca de temporização, tá? Onde esses valores desse K que está aparecendo aqui e desse alfa respectivamente, né, o K014 e o alfa 0.02. Excepto que se diga ao contrário, tá? Mas são valores comerciais, normalmente veio das folhas de dados, dos equipamentos. Isso vem no datasheet do relé, no caso, esse K e o alfa. Exatamente. Eles vêm ali no datasheet do relé, tá? E, em função disso, você pode calcular essa alavanca de temporização, tá? Na curva do relé, você pode encontrar o tempo de operação para uma determinada ICC normalizada, né? E aí, em função disso, você calcula o ΔT, que é a alavanca de temporização, tá? Ó, aqui está a curva, voltamos aqui nessa curva, ó. Você tem aqui na horizontal a corrente de curto-circuito normalizada e você tem o tempo de operação dado, você entrou com essa corrente de curto-circuito normalizado, né, que é o quê? Corrente de curto-circuito máximo dividido em limiar, tá? E, em função disso, você tem tempos de operação,
tá? Ok, então... O AT lá naquela fórmula seria esse tempo aí de atuação? Não. O AT, a alavanca de temporização, é outra coisa, ó. Ó, aqui na fórmula de novo. O AT a gente vai determinar quanto tempo que eu quero que... Em quanto tempo eu quero que ele atue? Seria isso? Exatamente, ó. O A tempo gente de vai determinar operação um lá... tempo nesse AT. Exatamente. Esse AT você vai determinar, tá? Você vai Tipo assim, eu determinar quero ele. que não fique 1 milissegundo para atuar. Seria isso? Eu quero que atue em 1 milissegundo, por exemplo. É isso? Isso, exatamente. Mas o AT, ele não é Não é exatamente um isso, tempo tá? em Não. segundos, não? Não. Não, porque o tempo em segundos é o TOP, o tempo de operação, ó. O que está aqui do lado Ah, é o esquerdo do resultado sinal já de de válvula. toda a operação, né? Vai ser o TOP De em toda a segundos. operação. E o AT eu não Exatamente. entendi, então, não. Esse AT, E alavanca o de temporização. AT é o que você vai calcular agora, tá? Você vê que todos os restos dos parâmetros você conhece. Tá? O K você conhece, porque ele você está no datasheet, normalmente esses valores. O alfa você conhece. O ICC normalizado você conhece. E a alavanca de temporização você calcula a partir dessa forma. Você isola ela daqui, ó. Tá? Então, dessa forma você pode isolar a alavanca de temporização. Tá? E essa você vai programar lá no relé, tá? Beleza? Então, no caso, só me deixar claro aqui, então, eu estipularia um segundo, por exemplo, 0 milissegundos, né? Aí eu colocaria em substituir no OTP, ou TOP, aliás, e calcularia a TOP, alavanca. isso. E a alavanca Aí de isolava o temporização, AT e calcularia esse valor, né? Exatamente, tá? Ah, agora eu entendi. Tá. Beleza. Então, ó, vamos calcular a T dos relés da figura, de cada um deles, ó. Tá? Vamos calcular essa alavanca de temporização de cada um deles, ó. Do A, do B, do C e do D, ó. O que a gente tem? A gente tem um ICC normalizado de 10, tá? Já temos o valor do ICC normalizado. Oi, E professor, aí, mas temos... para que serve esse dado? Para que a gente vai calcular esse AT? Se no Você vai datasheet lá já fala em quanto tempo ele vai atuar o relé, e a gente vai calcular a corrente normalizada, a gente vai escolher o relé de acordo com essa corrente normalizada, não? Para que serviria o cálculo desse AT? Porque o tempo de operação aqui do relé, ele depende dele, tá? Ele depende dessa alavanca. E isso você programa também no relé, tá? Entendeu? É programado, né? Exatamente, tá? Então você consegue fazer isso, tá? Se você isolar daquela fórmula, você tem o tempo, a alavanca de temporização para cada um deles, ó. Você tem a alavanca aqui, ó, para cada um, ó. Você só tem que isolar daquela fórmula. Vamos ver aqui como é que a gente isola, ó, porque é uma fórmula um pouco complicada, ó. Primeiro passa esse denominador multiplicando para cá, ó. E depois passa o K dividindo, ó. Então será o tempo de operação multiplicado por... deixa eu ver como é que está aqui. Na verdade, eu estou dividindo pelo ΔT, né? E multiplicando, porque eu estou dividindo por ΔT e como está no denominador do denominador, seria como multiplicar por esse 10 elevado da alfa menos 1. Ó. E aí eu tenho a alavanca para cada um desses relés. Que são dois parâmetros básicos dos relés, né? A corrente ilimiar e essa alavanca de temporização. Tá? Aqui a gente entrando. Ok. Vamos ver um exercício aqui, tá? Então,
Bom, então, se diz, o exercício é de suma importância que o engenheiro de proteção saiba analisar corretamente o diagrama de operação dos relés. É necessário ter discernimento da forma como o relé opera para assegurar a coordenação da proteção. Por exemplo, sabe-se que o relé de sobrecorrente apresenta um diagrama de operação baseado em curvas tempo-corrente, ou seja, o ajuste do relé leva em consideração o valor normalizado da corrente de curto-circuito, assumindo uma dada declividade da alavanca de temporização, cujo objetivo é inferir o tempo necessário de operação. Diante do exposto, é possível coordenar esses relés de modo relativamente simples, garantindo tanto a operação primária quanto de retaguarda. Isso aqui é um pouquinho, rever um pouco da teoria. Né? Daí diz assim, ó, um relé de sobrecorrente é empregado na proteção de um alimentador de distribuição. O mesmo recebe sinais oriundos de um TC, cuja relação de transformação é 400 sobre 5, né, a redução dele. Sabe-se de 400 para 5, né? Sabe-se que o carregamento máximo do alimentador é 380 amperes e a corrente máxima de curto-circuito que este suporta é igual a 5 kA. E assumindo um calimiar 1.2, determine o valor de CC normalizado e o tempo de operação TOP para uma alavanca de temporização de T igual a 0,05, tá? Vamos fazer isso? Vamos Bora. calcular, fazer tudo. Deixa eu só anotar aquela fórmula lá, professor. Volta no slide da fórmula lá. Sim. Sim, a TOP. gente traz as de... Isso, TOP, né? Só TOP para anotar aqui, ó. para fazer. Isso. Professor, Oi. você vai disponibilizar esse Cela. slide para a gente lá no AVA? Sim, vou disponibilizar. Vou disponibilizar também. O slide já vou disponibilizar hoje e no correr da semana, antes do final de semana, eu já vou colocar o vídeo também da aula gravada, tá? Ok? Ok, professor. Obrigado. Beleza. Coloca no exercício, professor. No slide 58, por favor. 58, tá. Tá aqui, ó. Eu vou deixar vocês pensar um pouquinho e logo eu ajudo aí vocês a fazer. Tá? Tentando fazer porque aí. não tá na tela. Coloca na tela, por gentileza. Então tem um atraso, estou tentando um delay aí. Deve tá no ser. slide Tá no 59 aqui para mim. 59. Agora entrou 58. Tá. Deve ser atraso da transmissão mesmo. Atraso aí da transmissão, sim. O ilimiar, a gente tira usando o denominador Vamos lá voltar do... lá em cima. Vamos lá em cima de novo, ó. Um procedimento prático no cálculo de limiar consiste em multiplicar o numerador da relação de transformação do TC pelo coeficiente K-limiar. Traduz aí. Então você pega o numerador da relação do transformador de corrente e multiplica pelo K-limiar. Tá? Vamos lá. Não, é o numerador. 400. Isso. Então pega o numerador e multiplica pelo K-limiar, tá? Então seria aqui, ó. Isso, 400, ó. E o K-limiar de 1.2, ó. Você vai multiplicar 400 vezes 1.2. Não é? Tem alguém mais querendo entrar? Não.
Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui. Vamos inserir aqui uma equação. Então, eu começo calculando essa I limiar, né? Alguém já calculou aí? Seria 400 480. vezes 1.2, né? 1.2 o cara. Aí tá 480? Né? Isso. É. 400 vezes 1.2, 480. Perfeito. Isso Ele tá deu medido em quanto aí de amperes. curto-circuito lá? Acho que é 5K, né? Isso. 5, isso, suporte a corrente de curto-circuito máximo, 5 kA. Exatamente. Beleza. Tendo o que eu posso calcular com base nisso? A minha corrente de curto-circuito normalizada, né? ICC normalizado vai ser o quê? A corrente de curto-circuito máxima, né? Vai ser o ICC máximo e ICC máximo dividido o quê? O I limiar, né? I limiar, vou pegar daqui. Deixa eu pegar daqui, que eu já fiz. Então vai ser Uma dúvida, professor. O K limiar vai ser o mesmo K lá da fórmula do TOP? Não. Não. Não é o mesmo, não. Lá é o K mesmo. É o K e o K limiar é outro. Não, beleza. Então vai ser 5.000 dividido 480. Dá 10,42. 10,42. Tá? Então, aqui no caso, o que a gente programa no relé? Tá? Eu tenho que dizer para ele qual é o limiar, porque ele não sabe. Tá? Então ele vai atuar segundo o limiar. Mas esses relés eles também são temporizados, tá? Eles vão atuar depois de um tempo. Tá? Então eu calculo o limiar. Tá? Aqui eu tenho o 480, que é o primeiro dado que vou entregar para ele. Então, qualquer corrente que ele vê acima de 480, ele vai entender que é falha, né? E o que ele vê abaixo, ele vai entender que é normal de funcionamento, tá? E ele vai ter um tempo de atuação dependendo de quanto mais acima está essa corrente, tá? Se ela está pouco acima ou muito acima, tá? E aí eu tenho que então calcular o tempo de operação para uma alavanca de 0,05 segundos, tá? Então, tempo de operação, tá? Vai ser o quê? Vamos pegar aqui a fórmula, né? Aqui, ó. Tempo de operação. O K, a gente tem normalmente aqui 0,14 e o alfa 0,2. Tá? Vou colocar esses valores aqui. No exercício lá ele não deu outro K não? E alfa? Vai ser esses mesmos aí? Vamos ver. Não deu outro não. Se não der outro, pode sumir esses valores aí. Tá? Não deu outro não, tá? Calimiar, tá. Não falou nada disso. Só deu calimiar, vazou esse K e o alfa é esses parâmetros mesmo. Tá? É isso mesmo. Tá? Então, o tempo de operação... Por que ele fala sabendo que o alimentador trabalha numa corrente de 380 amperes? 380 não vai usar para nada? É só dado não usa para nada. Dado dele mesmo. Sim. E o quê? Se o alimentador trabalha 380 amperes, o que você tem que pensar?
a corrente ilimiar tem que ser menos ou mais que isso? Maior. Tem que ser mais, né? Porque senão ele vai Exatamente. Então, atuar. exatamente. Então, Sim. você tem que estar aí daí para mais, tá? É um parâmetro para Por você isso- ver se você fez o cálculo certo, né? Esse fez o cálculo certo, exatamente. Então, se você sabe que o carregamento máximo é 380 amperes, a corrente limiar tem que estar acima disso, tá? Mais do que isso, ele não tem carregamento, então a gente dá uma pequena tolerância, né? Não é esse o limiar, a gente dá um pouco de tolerância, mas já acima de 400, aqui no caso, e limiar 480, né? Acima de 480 é que a gente considera falha, tá? Falha de operação. Tá? 10,42 foi o que eu falei, né? Dividido. Bom, vezes a alavanca, né? Isso aqui eu tenho que pegar o K. K não é 10,42, não é 0,14. Que eu tô 0,14. Esse eu vou multiplicar pela alavanca de temporização, que no caso era quanto mesmo? Alavanca de temporização 0,05, né? 0,05 dividido ICC normalizado elevado na alfa. Então tem o quê? ICC normalizado é 10,42. E isso eu tenho que elevar na 0,02. E tudo isso eu subtraio em 1. Tá? Dá 0,14. Fazer 0,14. Tá? Opa. Exato. Isso, 0,146, né? 0,14. 0,146 segundos. Pronto. Então, para essa alavanca de temporização, o que a gente programou que ele é o I limiar. Então, a gente tem duas questões, o I limiar e a alavanca de temporização. Tá? Nessa condição, ele leva esse tempo para atuar. Tá? Que mais? Significa que se ele pega uma corrente de 481 amperes, ele atua em um segundo praticamente, né? 1,5 segundo. Aliás, 1 segundo. Não, Por que você 0,146 diz segundos. Não, 0,1 segundo, perdão. Eu tô falando assim, isso mesmo? isso significa, esse cálculo que a gente fez, significa que se bater uma corrente de 481 amperes, né? Ultrapassando o I limiar, ele vai atuar em 0,1 segundos. 0,14 Isso. segundos, né? Exatamente. Isso é o tempo que o relé vai atuar. Tá? Só que ele pode ainda, eu tenho que pensar na atuação, eu tenho que pensar outros atrasos que podem ocorrer. Não, mas os outros atrasos são na ordem de milissegundos, então basicamente é isso. Tá? Não vai afetar aqui o último dígito só. Mas tem o tempo de medição, né? Entre a falha, você tem o tempo de medição, tempo de atuação do relé e tempo de atuação do disjuntor. Tá? Todos eles têm seu tempo ali de atuação, tá? E aí, em função disso, aí você tem esse tempo de operação aqui do relé, tá? A gente ainda na próxima aula, a gente vai tratar esses relés sobre corrente, a gente vai voltar para isso aqui, tá? Não se preocupe se isso aqui não ficou bem entendido, a gente deu nessa aula um panorama mais geral, mas na próxima aula a gente vai voltar a falar aqui de coordenação, tá? Tem o capítulo 2, Não tá dando livro pra que entender. novamente de novo tem isso aqui, tá? Tá bom. Beleza. Bacana. Tá?
Ok. Esse aqui não faz sentido. Tá, aqui tinha aqui, ó, ele colocou aqui em milissegundos, né? Aqui está a resposta, né, da alternativa. ICC normalizado 10.41. E o tempo de operação de 14. Acho que era a letra E. Exatamente. É a letra Aí, ó, sim. E. Eu não coloquei lá as alternativas, não, né? Pô, A letra E colocou era. no slide anterior, volta lá pra tu ver. É a letra E. Tá em milissegundo o tempo. Eu coloquei. Aqui, exatamente. Aqui estão as opções, exatamente. As Exatamente. alternativas era. Exatamente, as alternativas, né? Aqui a gente escolhia a O alternativa. ICC normalizado, deu 10,41. Isso. E o Exatamente. Tempo de 146, operação. né, que a gente considerou, se eu arredondou lá, ó. 146 Exatamente. milissegundos. Exatamente isso, sim. Só a questão do lá no final do ciclo, que ele dá milissegundos ou Exatamente. ciclo, né? Vamos ver isso aqui, ó. Exatamente, ó. Ciclos, tá? Ciclos, tá? Vamos entender aqui como é que é um seno, né? Vamos calcular isso aqui em ciclos também, tá? Vamos colocar aqui. Nosso sistema aqui no Brasil, né? Quanto é a frequência? 60 Hz. 60 Hz. Frequência de 60 Hz, né? Essa é a frequência e a gente transmite energia elétrica, né? Quanto é o período? 16 milissegundos. Sim. Oi? O período. 16 milissegundos. Isso, 16 milissegundos mais ou menos, né? Aqui, ó. Você vai ter que fazer 1 dividido 60. 60. Certo. Isso vai dar quanto? Isso vai ser igual a... é mais ou menos a 6, né? 1 dividido 60. Você pode colocar 0.016. 666. Isso. 666 até o final aqui, tá? Segundos. Esse é o período. Então, um período, vamos agora fazer uma regra de 3. Né? Então, se 0.01666, tá? É um ciclo, quanto é o nosso tempo de operação lá? 0.146, né? Isso. 0.146 dividido por 46 são quantos ciclos? Né? Multiplico por um ciclo e 8,7. divido. Exatamente. Então, eu vou fazer 0. Como é que é isso? Deixa eu ver. Não. Dividido isso. 0.146 dividido. Pega o tempo que a gente achou e divide pelo período. Exatamente. Divide pelo período, exatamente. Alguém tem uma calculadora aí? Minha calculadora Dá aqui dá 8,76. 8,76. Ó, todo mundo viu isso, né? Você tem que pegar aqui, ó, multiplicar 0,41 por 1 e dividir para aqui, né? Faz uma regra de 3 aqui, né? E aí tem que ter o 8,76 ciclos, né? Um pouco mais de 8 ciclos. Acho que não chegou aí a 9 ciclos, né? Lá o que ele falou, ó, 8,75 ciclos, né? Então, normalmente você também pode pensar nessas medidas, né, nesse tempo de operação em ciclos, tá? Ao invés de segundos ou milissegundos, tá? Você pensa aí a quantos ciclos eu vou demorar para atuar, tá? Isso que ele quis dizer. Tá? Então é tranquilo isso aí, tá? Beleza, pessoal. Então a resposta era a letra E, né? Então, muito obrigado pela atenção. Nessa primeira aula, a gente retomar um pouquinho aqui o que a gente viu. A gente viu, a grosso modo, o que é o sistema elétrico, o que constam em módulos, o que é o sistema de proteção, né? Que características a gente espera do sistema de proteção, sei lá, sensibilidade, seletividade, velocidade, coordenação, né? O que a gente espera dele, que dispositivo ele está composto, o que a gente faz em cada fase. Primeiro tem uma fase de medição, depois tem uma fase de acondicionamento do sinal, né?
tem uma fase de análise, que são os relés, sistema escada, tá? Que fazem a análise de todos esses dados, e tem os dispositivos de atuação, que são disjuntores, fusíveis, por aí vai, né? A gente nas próximas aulas, a gente vai estudar diversos tipos de relé, né? A gente vai estudar exatamente um pouquinho melhor o relé de sobrecorrente, a gente vai estudar relé à distância, vai estudar relé direcional, tá? O relé que a gente estudou hoje é o relé de sobrecorrente, tá? É um deles. Na próxima aula a gente vai classificar e vai estudar cada um, tá? Esse de sobrecorrente, que parâmetro a gente usa, quando ele atua? Atua quando a corrente é maior que o limiar e a partir de um determinado tempo, né? E os outros relés a gente vai descrever nas próximas aulas. E o que eu vou pedir para vocês também é ficar atento no AVA, colocar atividades, tá? Eu vou tentar fazer tipo um quiz no AVA. É meio que esse Como é que primeiro quiz é seria? quase um. Seria tipo Oi? igual a gente responde o próprio AVA lá mesmo, de marcar a questão e já dá se tá certo ou errado na hora lá? Geralmente, algumas eu posso colocar feedback na questão, porque as questões sou eu mesmo que estou fazendo, né? Então, alguma eu posso colocar algum feedback Mas o que ou eu queria alguma eu posso saber era o fazer. seguinte: se vai ser no mesmo esquema do AVA lá, que a gente abre lá a unidade 1, sessão 1, aí tem a atividade, aí aparece lá pra gente marcar, já pula pra próxima, ou vai ser um esquema Não, tipo vai. igual os outros professores fazem geralmente, que eles disponibilizam uma lista, a gente tem que resolver no caderno, tirar a foto, mandar, entendeu? Ah, Como é que é o pois No esquema? é. Classroom, então naquele Google também. Não, Eu queria até perguntar os, também como é que é o teu estilo de prova, que a gente nunca teve aula online com o senhor, né? O primeiro semestre. O no senhor faz primeiro a semestre, prova né? como? Pois é, a gente está evoluindo, tá? A gente está evoluindo aos poucos, a gente está tentando se acostumar. Normalmente eu estava pegando as provas, mandando trabalhos assim, para os alunos e recebendo, né? Mais ou menos era isso. Mas eu vou evoluir, tentando colocar no AVA todas as questões. Então você não vai ter que pegar, tirar foto e mandar, não. Você já coloca a resposta no AVA e o AVA já te diz se está certo ou errado e já até recebe um feedback por lá. Tá? Pode ou não receber um feedback, dependendo das questões. Tá? Aí, para esse tipo de trabalho, eu não vou necessariamente copiar a nota que está lá do AVA. Tá? O AVA já vai atribuir uma nota. Aí eu vou analisar, vocês vão vir conversar comigo acerca do exercício na aula, e aí em função disso, acho que vocês estão trabalhando e vejo que vai progressando o conhecimento, eu vou dar uma nota para os trabalhos. Tá? Na prova, eu estou tentando ver esse sistema agora. Se isso aqui funcionar para os trabalhos, você diz, isso ficou legal, tá ok. Então a gente vai adaptar na prova também esse mesmo sistema, tá? Esse sistema ali de fazer tudo pelo AVA. Não necessitar mandar um arquivo para vocês resolverem e me retornarem o arquivo. Então você já faz tudo no AVA, tá? Isso é bem Ele mais é um prático pouquinho, também. ele é um pouquinho mais trabalhoso para a gente, porque eu tenho que ir lá montar Tinha as questões, mas um outro local onde o professor, acho que foi o Renato no semestre passado, ele fez a prova também em algum outro, não sei se foi em algum outro site, não sei como é que ele fez também. Ele disponibilizava o link, a gente acessava esse link, aí lá tinha todas as questões da prova, também era de marcar, a gente preenchia o nosso nome e e-mail e respondia e já ia direto para ele também. É um veio formulário direto para ele, tá? que ele É tipo um fez. formulário que a gente preenche. Poderia ver com o Ah, professor Renato. Aí ele fez nesse esquema sim, bem tem. legal também. Tem outras ferramentas também, né? Tem o Google Classroom, né? Que dá para fazer isso, também dá para E isso fazer. tem o Classroom também. Mas eu vou tentar fazer ali no. Vamos ver como é que funciona esse AVA. Eu vou colocar já essa Não, semana uma beleza. atividade para vocês. E aí vocês já vão me dar o feedback. Professor, está ruim, daí eu mudo de novo, tá? Mas se Tá vocês verem ali que tranquilo. está tranquilo, aí a gente continua no AVA, que o AVA é nosso, né? É a representação aí da instituição, então a gente vai trabalhar bem mais Não, nele. se der para fazer pelo AVA é 100% melhor mesmo. Vou tentar ver ali. Professor, Oi. tem alguém querendo conectar aí, ó. Acho que a internet dele deu problema lá e caiu. Ele desconectou. Eu não estou vendo ninguém, não. Agora apareceu. Usuário desconhecido. Aí já entrou aí. Tá, obrigado.
Ok, pessoal. Então, por essa aula é isso, né? Então, olhem lá no Ava, que eu vou colocar ali umas pequenas questões para vocês já resolver. E aí vocês tentam resolver e olhem se dá certo, tá? E aí, se não der, a gente tenta Beleza. melhorar, ver o que não deu, e aí eu tento corrigir algum erro, possível erro, né? Porque eu também faço as questões, às vezes nem me aparece a questão para mim, para eu checar se está tudo em ordem, né? Então, eu largo ali direto para vocês e vocês vão me dar esse feedback e aí eu vou ver se dá para arrumar ou a gente parte para outra plataforma. Mas acho que vai funcionar bem ali pelo Ava, tá? Dá para fazer tudo aí pelo Ava, todas as questões, trabalhos e prova e tudo. Tá ok. O senhor tem costume de criar grupo de WhatsApp da turma, não, né? Eu não, mas eu incentivo que vocês criem entre vocês, né? Não, E mas aí pro eu, senhor tá eu no geralmente grupo passo também, e-mail. entendeu? Às vezes pra tirar Ah, dúvida. não. Pra você tá no grupo junto com a gente. Não, eu costumo passar e-mail, velho. Não, E-mail. beleza. Né? Tranquilo. Porque até por recomendação da instituição mesmo, eles viu que não recomendam a gente passar números pessoais, mas por questão de política mesmo, tá? Então, e-mail sim, e-mail eu costumo passar aí para vocês terem meu e-mail e mandar dúvidas. Também às vezes eu coloco pasta do Google Drive, por exemplo. Eu habilito uma pasta, se vocês quiserem, né? Eu quero tirar uma dúvida. Então você escreve no arquivo uma dúvida e sobe o arquivo para aquela pasta que a gente compartilha entre nós. Então eu vejo a dúvida e respondo lá no mesmo arquivo. Mas a gente também foi uma coisa que eu fiz no semestre passado, né? Disponibilizei uma pasta do Google Drive e vocês podiam subir arquivos e eu olhava os arquivos e respondia lá mesmo. E já ficava para todo mundo acessar, né? Então todo mundo podia acessar e olhar, tirar dúvida também. Mas também vou passar Perfeito. e-mail. E-mail também pode ser uma boa opção. Até eu vou passar meu e-mail aqui já para vocês, se vocês quiserem. É bom. Tem um e-mail para o Ava também, tá? Para o Ava também recebo, só que eu não consulto tão frequente como esse. Então esse aqui eu já criei também, meio pensando nesse momento. É o mesmo e-mail, professor? Ou é outro? Mesmo e-mail de quando? Semestre passado. Sim, é o mesmo. Você cursou comigo alguma matéria semestre passado? Sim. Sim. Qual você fez tentando comigo? lembrar. Eu estou tentando lembrar qual foi a matéria. Foi modelagem de sistemas dinâmicos. Ah, modelagem, né? Ah, sim, Leandro, lembro. Você acha que também fez gestão da energia? Não, conversão eletromecânica da energia, não foi? Não. Foi só modelagem. Ah, tá, sistema de venda, só modelagem. Tá vendo aí? Ó, é o mesmo, assim, é o Isso. mesmo, tá? Não sei se tá aparecendo aí para vocês agora, tá aparecendo na tela? Sim. Deu pra anotar já, professor. Valeu. Já vamos salvar aqui já. Beleza. Então tá bom. Aí, tendo dúvida, pode mandar e-mail, tranquilos aí, tá? E fazem grupo entre vocês também, até para trocar ideia dos trabalhos, tá? Se der um trabalho lá, você pode trocar ideia aí entre vocês e não tem problema quanto a isso, tá? Só não pode trocar ideia frente à prova. Tá? Ah, que a gente faz isso não, professor. Jamais. Não faz, né? Já vi que não. já percebi isso. Ok, pessoal. Então, até a próxima. Até a próxima. Quinta-feira, né? Dia Quinta-feira. 3. No mesmo horário do mesmo canal, tá? Pode Mesmo pegar o bate-canal. mesmo link. Isso, o mesmo link que dá acesso às aulas sempre, tá? Por enquanto a gente está usando esse link. Se mudar, eu aviso. Mas é o Ok. mesmo link. Está programado reunião para cada quinta-feira. Ok. Falou, professor. Valeu, obrigado. Boa noite. Valeu, Falou, até galera. mais. Boa noite. Falou. Valeu, professor. Obrigado. Falou. Quinta-feira Boa estamos noite aí. pra todo mundo aí. Valeu. Falou, professor. Boa noite, meus amigos. Até a próxima. Boa noite. Valeu.